Estamos de volta e eu já tenho uma pergunta. Como educar o seu pet para que ele não destrua a sua casa? Quem vai responder essa questão pra gente é a Luísa Cervenka. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu amei o tema da pauta porque ele é honesto, ele é real, né? Amamos os nossos pets, gostamos, cuidamos com muito carinho, mas se a gente não ensina, eles causam, né? Sim, todos os seres vivos, né? A gente precisa dar ali uma orientadinha, até na planta, se a gente quer que ela vá para um lugar certo, a gente tem que orientar. Com o pet não seria diferente. E a gente consegue, sim, adestrar de forma fácil o nosso pet para que ele respeite as regras da casa? Aí a gente precisa entender o que é a noção de respeito, porque muitas vezes a gente acredita que respeitar é simplesmente seguir só o que a gente quer. Mas a comunicação, ela deve ser muito fácil entre cães e tutores, que normalmente não é. Então o tutor muitas vezes fala, não, hoje que você tomou banho, pode subir no sofá. Ah, mas hoje você tá sujo, hoje você não pode. Então não há uma coerência. Então assim, respeito até onde, né? Então o que é esse respeito? O que são essas regras? Então o primeiro ponto de uma boa educação é a coerência, é a gente explicar o que o cachorro pode fazer e não simplesmente puni-lo pelo que ele está fazendo. Na nossa cabeça é inadequado. Na cabeça do cachorro ele simplesmente está executando um comportamento, mas dependendo da nossa reação é que ele vai entender qual deve ser a frequência, se aquela frequência deve ser aumentada ou não. Por isso, o reforço positivo. Então, regra tem que ser uma regra sem exceção. Exatamente. Eu estipulo, não pode subir na cama, então não pode. Mesmo quando eu queira um dia isso, porque senão o meu pet não vai entender esse combinado que nós criamos. Exatamente. E mais do que as regras do que não fazer, é importante as regras do que pode fazer. Então a gente quer que o cachorro obedeça, mas, por exemplo, não pule na visita. Mas então o que ele faz com toda aquela emoção, aquela euforia da visita chegando? Então eu preciso mostrar o que ele deve fazer naquele momento. E como eu faço isso? Primeiro, ensinando para ele através do reforço positivo, que pode ser um petisco, pode ser uma brincadeira, pode ser uma bolinha, pode ser até um passeio. Eu vou ensinando qual é o comportamento que eu quero que ele execute. Por exemplo, ele ficou na caminha, eu vou e ofereço um mordedor, ofereço um tapete de lamber, que nada mais é do que um descanso de panela de silicone com uma pastinha. Eu vou e ofereço ali na caminha para ele e ele vai ficar ali lambendo, ele vai ficar ali entretido com aquilo e não vai até a visita ficar pulando, por exemplo. Então eu estou mostrando para ele, olha que legal você ficar na sua caminha. Ou, por exemplo, eu quero que ele não suba no sofá. Não adianta eu ficar falando, sai do sofá, sai. Eu tenho que mostrar o que eu quero que ele faça. Então eu tenho que mostrar que ficar no chão é muito legal. Então eu dou um mordedor, eu brinco com ele no chão. Então o chão é muito mais legal e eu vou mostrando para ele através desse reforço, falando muito bem, ai que lindo. E pode falar com essa voz mesmo, tá, gente? Sim. Tá liberado. Quanto mais esganiçada a voz, melhor. Senão não tem graça. É verdade. Quanto mais aguda a nossa voz, mais é tranquila para o cachorro entender. Eu estava brincando, mas é verdade? É verdade, é verdade. Então Sim. Faz todo sentido. Por isso que a gente fala com uma voz mais aguda, tanto com cachorros quanto crianças. Eles têm mais tendência a absorver o conteúdo, é isso? Não só mais tendência a absorver, mas principalmente a relacionar essa voz aguda com algo legal, com algo fofo, com algo que seja positivo. Então ele tem mais interesse em interagir quando a gente fala com essa vozinha. Fantástico. Então estamos sim liberados. Não só porque é legal, mas também porque funciona. Funciona e me fala muito. Uma coisa, como que eu escolho esse prêmio do reforço positivo? Há um prêmio único? É sempre comida? É sempre brinquedo? Como que eu premio o meu pet por algo legal e bom que ele fez? A primeira coisa é a gente observar esse pet e entender o que ele gosta. Ah, ele gosta muito, por exemplo, de banana. Então o petisco ou a recompensa pode ser banana. Ai, mas ele gosta muito também de fígado cozido. Então, de vez em quando eu posso fazer um fígado cozido. Ai, mas ele ama a ração dele. Então a recompensa pode ser a própria ração, até melhor. Ai, mas ele não gosta, ele é meio enjoado, não gosta de nada de comer. Eu vou oferecer um
brinquedo, ele ama a bolinha. Então, a bolinha vai ser a melhor recompensa. Então, jogar a bolinha, brincar com a bolinha, mostrar a bolinha, é uma ótima forma de trazer a atenção dele, que ele queira aquela bolinha, então ele vai executar aquele comportamento. Mas vai depender de cachorro para cachorro. Até massagem. Nossa. Tem cachorro que eu recompenso com massagem. Quando ele está muito estressado, às vezes ele não consegue aceitar petisco, ou ele não consegue focar num brinquedo. Então, trazer esse momento de carinho, quando ele gosta de carinho, ajuda a ser essa recompensa. E sempre dá certo? O que eu posso estar fazendo de errado se a minha relação com o reforço positivo não está funcionando em casa? Se não está funcionando, é porque a gente está utilizando muita punição. Então, se eu estou utilizando o reforço positivo e o cachorro não está prestando atenção em mim, é porque ele não se sente confiante nessa relação. Então, ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Será que vem um petisco? Será que vem uma bronca? Então, ele acaba não prestando tanta atenção nesse relacionamento. Por isso, a importância da gente utilizar o reforço positivo e evitar ao máximo as punições. Evitar ao máximo as broncas, borrifada de água, chacoalho de latinha. Todas essas coisas acabam quebrando esse elo entre tutor e pet, fazendo com que o pet fique com receio do que vai acontecer no próximo momento. Ele pode ficar com medo mesmo. Ele pode ficar com medo, exatamente. E além disso, a gente também precisa ter repetição. O cachorro não aprende porque eu falei uma vez e dei um petisco. Isso precisa ser repetido várias vezes até que ele consiga entender. Por exemplo, o que é sentar? Sentar é colocar o bumbum no chão. O cachorro não fala, nossa, é mesmo, é isso, já entendi. Não, a gente precisa mostrar para ele, ó, todas as vezes que você encostar o bumbum no chão, eu vou te dar um petisco. Aí ele fala, mas se eu encostar assim, e se eu encostar? Ele vai testando para ver o que é. Com a repetição, a gente vai oferecendo o petisco, ele senta adequadamente e esse comportamento vai aumentando. Tem um prazo médio para que esse reforço positivo funcione? Estamos ansiosos, né? Não tem jeito, a gente quer resultado logo. Tem mais ou menos um prazo ou não? Vai depender de qual é o objetivo. Então, por exemplo, o meu objetivo é ensinar o cachorro a sentar, ou a ficar, ou a ir para a caminha. Isso em meia hora eu consigo ensinar. Ah, é rápido É então? muito rápido, mas vai depender de eu compreender o cachorro, de eu entender o que faz ele querer muito ter essa interação. Eu preciso entender se ele não é muito medroso, se ele não tem alguma dor ou dificuldade fisiológica. Então, isso tudo vai depender. Agora, eu quero ensinar meu cachorro a ficar sozinho em casa através do reforço positivo. Aí vai levar mais um tempinho. Mas é possível. A grande questão é paciência e persistência. E o que você falou, né? Reforço positivo, não dá para misturar as sintonias. Então, eu imagino que a palavra não, o susto tem que sair de cena. Mesmo que o cachorro não faça o que eu espero, eu não tenho que puni-lo. Eu tenho que só tentar novamente até ele acertar e aí vem a festa. Exatamente. Se ele não está compreendendo o que deve ser executado e por isso ele errou, entre aspas, o que deveria ser feito, significa que eu não passei essa informação corretamente para que ele pudesse entender. Então eu preciso refletir o que foi que eu fiz que não estava no cronograma que dificultou a compreensão do cachorro. Então lembrando que o cachorro nunca é mau, o cachorro nunca erra, o cachorro não faz premeditado, ele não faz birra. Quando a gente começa a julgar o comportamento do cachorro perante a nossa visão, aí a gente começa a colocar julgamento, a gente começa a colocar valor naquele comportamento e daí é onde também se afasta essa ligação, onde a gente acaba perdendo o cachorro, porque daí vem o não, para, não pode, feio. E é aí que o cachorro fala, ai, não tenho mais interesse, não sei o que vai acontecer, estou desconfortável, não quero mais. Cachorro não faz manha? Cachorro não faz manha nem birra. Não faz birra? Não faz Jura? birra. Juro, juradinho. A diretora falou que você precisa conhecer o Zapa dela e eu acho que você precisa conhecer as minhas. Pra mim só pode ser mãe aquilo. Não é, então? É só um comportamento que ela tá habituada? Ou habituado? É isso? Ou, na verdade, pode ser uma forma da gente julgar aquele comportamento. Porque o que é a birra? Eu tenho uma situação que eu gostaria que acontecesse e para eu manipular essa situação para que aconteça do jeito que eu quero, eu tenho um outro comportamento. O cérebro do cachorro, ele não tem até hoje provado cientificamente que há essa formulação de ideias
para que ele consiga executar esse tipo de comportamento. Então, até hoje, cientificamente, não está comprovado que o cachorro consiga, que ele tenha esse arcabouço cerebral para fazer esse tipo de comportamento. Certo. Mas ele é muito rápido para entender o ambiente, ele é muito esperto. Então, ele sabe o que fazer para conseguir o que ele está precisando. Por exemplo, ele quer um petisco. E daí você não está prestando a menor atenção. Aí ele começa a latir pro armário. Você prestou atenção. Pronto, já era. Agora ele vai latir. Ele cria a própria regra do reforço positivo para ele, né? Porque ele adestra a gente. Ele faz reforço positivo com a gente. E isso vale para todos os cachorros? Eu consigo utilizar o reforço positivo para cachorros filhotes, para idosos também? Vale para todos? Vale para todos. O que vai diferenciar é o grau de interesse. Então, às vezes, um cachorro mais idoso, a gente tem que criar interesses nele para daí a gente conseguir fazer esse adestramento, fazer a utilização do reforço positivo. Mas é possível em qualquer personalidade, qualquer porte, qualquer idade. E vale também para gatos? Eu consigo fazer reforço positivo com gatos? Super consegue. Inclusive, a gente consegue ensinar comandos para os gatos. De senta, dá a pata, sobe. Não só para cães e gatos, mas também o adestramento, o reforço positivo, ele é utilizado em vários locais do mundo inteiro com animais silvestres. Então, para o animal não precisar ser sedado o tempo inteiro, por exemplo, para auscultar o coração, ele é treinado através do reforço positivo. Então, colocar o peito ali na grade, a gente oferece uma bananinha, a gente oferece alguma coisa que ele goste muito, para fazer com que ele pare mais tempo ali e consiga fazer a auscultação. Então, é possível ensinar um gato, por exemplo, a tolerar fazer exame de sangue, fazer o próprio ultrassom. Então, o ideal do reforço positivo não é simplesmente para ensinar comandos para os nossos pets, mas para eles relaxarem e tolerarem mais a manipulação, principalmente durante a sessão, a consulta ali com o médico veterinário. Vou te convidar para que a gente vá até o centro do palco, porque eu consigo também ensinar o meu pet a ir ao banheiro corretamente, porque especialmente para quem tem cachorrinho em casa, é uma missão complicada, né? Ensinar os pequenos, os filhotes, onde é que eles devem fazer as necessidades do dia. O que a gente tem que fazer é facilitar o acerto, porque muitas vezes a gente pega ali uma fraldinha, por exemplo, coloca lá na área de serviço, longe do local onde a gente costuma ficar e quer que o cachorro adivinhe que tem que ir até lá para fazer as suas necessidades. Então a gente tem que facilitar esse acerto. Por exemplo, ele vai fazer xixi depois de comer, depois de beber água, depois de brincar, depois de acordar. Então eu já sei isso, eu já pego o meu cachorrinho, já levo no local adequado, ele fez o xixi ou cocô no lugar certo. Ai, que lindo, muito bem. Ofereça o petisquinho para daí então a gente facilitar, para a gente aumentar aquele comportamento. E quando ele fizer no lugar errado, a gente simplesmente ignora, porque ele não está fazendo ali porque ele é mau, porque ele está fazendo birra, ele está fazendo ali porque ele não entendeu o local certo ou ele não conseguiu chegar até o local certo. Então a gente pode inclusive deixar mais tapetinhos pela casa para facilitar o acerto. E aí depois vai tirando um a um. Exatamente. O mesmo vale para a água também, né? De colocar mais potes de água. Meu pet não bebe água, talvez seja a mesma coisa. Tá complicado para ele ter acesso ao que ele precisa. Exato, e a mesma coisa aqui. Todo lugar que a gente vai ter um copo de água. Então fica mais fácil da gente lembrar que precisa beber água. Então, quanto mais fontes de água eu conseguir oferecer, tanto para cães, mas principalmente para gatos, melhor. E o reforço positivo, ele funciona melhor com filhotes? Se eu conseguir trabalhar desde o início com o meu pet ou não? No momento que eu começar, vai fluir bem. Na verdade, o aprendizado ele acaba sendo um pouco mais rápido em filhotes, principalmente porque os filhotes são esganados, então a gente consegue utilizar a própria ração e eles ficam loucos querendo saber o que a gente quer e eles também estão nessa fase de querer aprender tudo e mais um pouco. Então, por isso, acaba sendo um pouquinho mais fácil com o filhote, mas não quer dizer que seja difícil com o adulto ou com o idoso. Eu tenho uma cachorrinha idosa e ela sabe vários truquezinhos, porque eu ensinei pra ela mesma. Sua canelinha é linda. Ainda perguntei, ela vem, a diretora falou que ela é idosinha, né? Fica recolhida. Um beijo pra ela. Muito obrigada. Você encontra a Luísa Cervenka no luisacervenka.com.br, luisacervenka.com.br. A Luísa é bichoterapeuta, é sempre um prazer te receber. Adoro esses bate-papos. Obrigada. Leãozinho, venha pra cá. Obrigada, Quero mandar um Leão. beijinho Deixa eu ficar em pé até pro pra... Raul,
que faz, é filho do nosso Renato da Iluminação, que faz aniversário amanhã. Um beijo, e pra Raul. minha Bia, que faz domingo. Então, beijos pra essa beijo pra todos. Beijo pra você. Leão, obrigada de coração, viu, pela companhia esses dias, pela parceria. Obrigada a todos vocês, diretora, time aqui do estúdio. Regiane Tapia está de volta segunda-feira pra gente matar saudades. E eu volto pro Mulheres com reportagens especiais por lá, agenda cultural e tudo mais. Um beijo.